Olá, queridos alunos. Continuando a aula de manipulação de strings, lá no vídeo passado a gente terminou, eu fiz uma adaptação do exercício, né? E a gente terminou com um errinho no programa. Ele estava pegando algumas coisas que ele não deveria pegar, certo? E aí eu debuguei aqui o código e descobri qual foi o erro. Bom, o erro é que a gente precisa ler mais uma posição para poder garantir a finalização correta da string. Para a gente ler mais uma posição, né, eu vou trocar aqui, ó, o operador relacional menor que para menor ou igual que, porque ele vai pegar mais uma posição que obrigatoriamente vai ser o /0 lá do meu frase 2. E aí na hora que eu for imprimir, né, o frase 1, ele vai estar concatenado com frase 2 mais o /0. Né? Então vamos executar aqui para a gente ver. E aí, ó, olá mundo, meu nome é Paola. E agora sim, né, a gente conseguiu consertar aquele probleminha do programa passado. Olá mundo, meu nome é Paola. Joia, gente. Bom, continuando a aula, eu falei que a gente ainda tem mais duas funçõezinhas para a gente aprender, né? Então, nesse vídeo a gente vai falar delas, né? A gente vai falar de como a gente faz para comparar duas strings. Novamente, né, com as variáveis simples, a gente conseguia comparar os valores dela utilizando o operador igual, né? E quando era diferente, era exclamação igual. Infelizmente, a gente não consegue testar a igualdade de strings utilizando o igual, justamente porque ela não é uma variável simples, ela é uma variável composta, né? Ela é um vetor de caracteres e tem várias posições. Então, o operador igual, ele não é poderoso o suficiente para sair iterando e comparando cada uma das posições com a sua respectiva posição na outra variável para dar o resultado, certo? Verdadeiro ou falso. Então, para isso, felizmente, a gente tem essa função string compare, ou strcmp, né, string compare, também lá da nossa biblioteca querida string.h. E aí, para utilizar ela, também é bem simples, né? E ela é interessante, viu? Vou mostrar aqui, né, como é que a gente pode utilizar ela e também vou ensinar vocês a interpretar direitinho o resultado que ela dá, porque a gente pode usar isso em exercícios futuros, certo? Bom, aqui eu tenho frase 1, frase 2, as frases são iguais, certo? E aí, ó, se string compare, né, strcmp, passando frase 1 e frase 2 for igual a 0, o que é que isso quer dizer? Novamente, né, a função ou o método string compare, ele vai receber como entrada duas strings e ele vai retornar um número. Esse número, ele pode assumir três valores, esse número, 0, -1 e 1. Se for 0 o resultado, isso quer dizer que as duas strings são iguais. Se for -1, isso quer dizer que a primeira string ela é menor alfabeticamente em relação à segunda string. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que as duas palavras elas estão em ordem alfabética. E se for 1, isso quer dizer que a primeira string ela é maior alfabeticamente. É estranho a gente dizer, né? É mais fácil a gente dizer que um número é menor ou maior do que outro. Mas pensa comigo, se eu tenho a palavra avião e bola, né, a gente pode dizer que avião é menor do que bola, porque ela fica na frente, né, no alfabeto. Se a gente for ordenar, se colocar em ordem alfabética, avião, bola, carro, né? E aí a gente for comparar avião e carro, vai dar -1. Se a gente comparar carro, avião, vai dar 1. Porque está mostrando aí que carro é maior do que avião, né? E, portanto, não está em ordem alfabética. E a gente pode utilizar esse string compare, de repente, para ordenar esse conjunto aí, né? Mas aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente como é que faz isso. O importante aqui, a gente chama a função string compare. Se o resultado da chamada da função for igual a 0, isso quer dizer que as duas strings são iguais, né? Que é justamente essa verificação que o slide faz, ó. Se string compare de frase 1 e frase 2 for igual a 0, eu vou imprimir strings iguais. Se não, eu vou imprimir strings diferentes, certo? Então, a gente vai mostrar um exemplo, né, disso, mas também o próximo exercício, você já deveria imaginar qual é a essa altura do campeonato, né?
faça um algoritmo que imprima se duas strings são iguais, sem utilizar o método string compare. Então, a gente também vai fazer esse exercício, ok? Chaveando aqui para o meu code blocks, a gente primeiro vai mostrar na prática como é que se utiliza essa função string compare, né? Mas aí, por exemplo, char P1 vai receber avião e char P2 vai receber bola. Aí, olha só que interessante. Eu vou imprimir 3 valores, certo? 3 inteiros. O primeiro vai ser o resultado de string compare passando P1 e P2, que são strings diferentes, mas alfabeticamente ordenadas. Vou passar aqui o printf porcentagem D, que vai ser o string compare de P2 e P1. Isso aqui vai dar 1, porque elas são strings diferentes e não estão ordenadas alfabeticamente. E aí, ó, por último, eu vou ter o porcentagem D e string compare. Percebam que tem um monte de função de string, né? Ó, cada uma dessas vai fazer uma coisa, né? Eu não vou mostrar todas, obviamente, senão essa aula não tem fim. Mas, sempre que vocês estiverem tendo um problema que estão achando difícil resolver para manipulação de string, vale a pena dar uma pesquisada para saber se esse problema não já foi resolvido por você, por alguém, né? Provavelmente já foi, certo? Bom, voltando aqui, é assim que funciona a programação, né? Nada se cria, tudo se copia. O importante é que a gente saiba o que a gente está copiando. Isso não vale para lista de exercício e nem provas, certo? Puxei a função errada, né? Essa aqui é n com p é diferente, eu vou mostrar depois. Bom, vamos executar, né? E interpretar aqui os resultados. Eita, coloquei tudo colado. Não, Paula, tem que colocar o barra n. Vou colocar aqui o barra n. Ok. Então aí, ó, eu vou ter os resultados menos 1, 1 e 0. Vamos colocar aqui do lado pra gente ver. Ó. Menos 1 quer dizer que avião tá na frente de bola quando a gente ordena, quando a gente coloca em ordem alfabética, certo? Então isso quer dizer que P1 e P2 estão ordenadas alfabeticamente. P2 e P1 retornou 1. Isso quer dizer que bola é maior do que avião. E para a gente ordenar, a gente teria que trocar essa ordem, né? Porque a gente sabe que avião vem antes de bola. E por último, a gente passou P1, P1, são duas strings iguais, e aí ele está retornando 0, certo? Então é isso que significa os 3 possíveis resultados da chamada de função string compare. Ok, gente? Mais pra frente a gente pode fazer um exercício legal disso, né? Ordenando strings, por exemplo, em ordem alfabética, né? E vamos para o exercício. É o último exercício de hoje. Hoje foi puxado de exercício, mas vamos lá. Eu estou aqui com o código. E o que é que a gente tem que fazer? Comparar duas strings, né? Sem utilizar o método string compare, que a gente acabou de aprender, né? Então, vamos lá. Não preciso ler do teclado, ele disse que não precisava. E aqui, ó, eu tenho o meu P1, que é avião, e o meu P2, que é bola. Criei aqui algumas variáveis auxiliares, x1, que vai receber o tamanho de P1, x2, que vai receber o tamanho de P2, iguais, que eu vou guardar o valor 1, e aí eu estou admitindo 1 como sendo o valor verdadeiro e 0 como sendo o valor falso, certo? E o i, que eu estou inicializando aqui como 0, né? Eu vou utilizar esse i mais para frente como a minha variável de controle. E a primeira coisa que eu vou verificar é se x1 é igual a x2. Porque se x1 for diferente de x2, isso quer dizer que as minhas strings têm tamanho diferente
então eu nem preciso ter o trabalho de comparar, certo? Porque aí eu já sei que elas não são iguais. Então, se x1 for igual a x2, vai estar aqui o algoritmo de comparar posição por posição, mas se de cara essa condição aqui não for verdadeira, se ela for falsa, eu vou cair no else e já vou colocar aqui, ó, iguais recebe zero. Isso quer dizer que quando iguais for igual a zero, né, quer dizer que elas não são strings iguais. Bom, admitindo que as duas strings possuem o mesmo tamanho, aí vale a pena a gente verificar se elas são iguais de fato, né? Como é que eu fiz isso? Eu vou percorrer posição por posição das duas e verificar as posições correspondentes são iguais. Por exemplo, se a posição 0 de P1 é igual à posição 0 de P2, se a posição 1 de P1 é igual à posição 1 de P2, e assim por diante, até eu chegar ao final da minha primeira palavra, ou até eu encontrar um caractere diferente, certo? O que acontecer primeiro. Então, eu modelei aqui com um while, né, enquanto, e aqui eu coloquei duas condições, enquanto o meu i for menor que x1, porque depois eu não vou ter mais o que comparar, né, eu vou pegar uma posição inválida de P1, e enquanto iguais for igual a 1. Lembrando que eu coloquei igual aqui, igual a 1, ou seja, eu estou chutando, estou admitindo em um primeiro momento que as minhas strings são iguais, certo? Então, enquanto for tudo igual e o meu i for menor que x1, aí eu vou executar essas quatro linhas aqui, certo? E aí eu verifico, né, se P1 na posição i é diferente de P2 na posição i. Se essa condição for verdadeira, eu encontrei um caractere que é diferente nas duas strings. Isso quer dizer que iguais é igual a zero. Né? Elas não são iguais. Ou seja, é falso, né? Que elas são iguais. E se não, né? Digamos que a primeira posição, a posição 0 de P1, foi igual à posição 0 de P2. Então, essa condição aqui vai ser falsa. Eu não vou mexer em iguais por enquanto. Eu vou incrementar a minha variável de controle e aí eu vou verificar a posição 1 de cada uma das strings, né? E aí eu vou rodando aqui. Bom, quando eu sair do meu laço, eu vou ter um valor guardado aqui dentro de iguais. E aí eu só verifico ele aqui no final, porque se ele for igual a 1, isso quer dizer que eu rodei toda a minha palavra, né? E, cadê? Rodei toda a minha palavra e não encontrei. Mas peraí. Eu acho que vai ter um problema. Mas tá simples a solução, mas vai ter um probleminha, né? Vamos ver. Eu acho que isso vai... Eu vou fazer um exemplo aqui que vai expor um bug. Mas vamos ver, né? Se eu chegar aqui no final e iguais for igual a 1, isso quer dizer que as strings são iguais. Se não, isso quer dizer que as strings são diferentes. Vamos lá testar. Ah não, vai dar certo. Esqueçam aí, apaguem o que eu falei, porque vai dar certo, porque eu faço essa verificação antes. Então tá correto. Bom, a gente rodou, a gente nem viu, né? Peraí, a gente tá rodando com avião e bola. Então, o comportamento desse programa, ele não é equivalente ao string compare, porque ele só vai dar 1 ou 0. 1 se for igual, 0 se for diferente. Certo? Lá em string compare a gente tinha os três valores, menos 1, 0 e 1, certo? Mas o enunciado, ele não pede para a gente fazer um programa equivalente ao string compare. Ele pede simplesmente para a gente dizer se duas strings são iguais ou diferentes, e isso a gente consegue fazer, certo? Bom, avião e bola, a gente viu, né? As strings são diferentes. Opa! Aí vamos colocar aqui... Vou colocar bola nos dois. E agora o resultado tem que ser as strings são iguais. Olha aí, as strings são iguais. Funcionou. Se eu colocar aqui alguma coisa desse tipo, que era o que eu estava preocupada, eu achava que não ia funcionar, mas vai funcionar. Ó. As strings são diferentes justamente porque eu estou comparando o tamanho delas antes de fazer essa verificação aqui. Ok? E é isso, gente. Mais um exercício resolvido. Estudem aí direitinho, né? Um pouco confuso a princípio, mas
sempre importante praticar e depurar, né? Se não tiver o depurador, não souber usar o depurador do CodeBlocks, depura na mão mesmo, certo? Então a gente consegue com um papel, a gente vai colocando as posições, os índices, vai atualizando os valores das variáveis e vai conseguindo entender o programa linha a linha, certo? Tem mais uma funçãozinha que eu vou falar aqui, mas essa não tem exercício, porque ela é muito parecida com a string compare, que é a string nCompare, né? Então, também é possível testar o início de uma string. Por exemplo, podemos testar se era uma vez começa com a palavra era, certo? Então, isso é um possível uso dessa função string nCompare, ou seja, ela vai comparar também duas strings, mas ela vai comparar somente uma determinada quantidade de caracteres, que é o n, né? Do n aqui do nome. Então, a gente tem aqui a frase 1, era uma vez, e a frase 2, era. A gente quer ver se era está contido dentro de era uma vez, certo? Então, a gente quer ver se frase 2 é uma substring de frase 1. Não substring, né? Porque senão ela podia estar aqui no meio ou no final, mas enfim, se ela começa dessa forma, né? E aí, ó, se string nCompare frase 1, frase 2, 3, o que é que isso está querendo dizer? Eu quero pegar a frase 2, os 3 primeiros caracteres de frase 2 e de frase 1 e vou comparar. E se retornar 0, é porque os 3 primeiros caracteres das duas são iguais, ok? E aí vai imprimir, frase 1 começa com era. Caso contrário, frase 1 não começa com era. Ok, pessoal? Com isso, a gente termina a aula de hoje de manipulação de string. Na quinta-feira vai ter tira dúvidas e resolução de exercício. Ok, pessoal? Então, bom estudo e até lá!